orar com inteligência espiritual, é orar com compreensão do tempo e das eras, da agenda de Deus, do propósito de Deus para os nossos dias. Então, eu queria falar um pouco com vocês sobre essa restauração, porque, amados, nós, mais do que um avivamento, nós precisamos de uma restauração dos odres, para que o poder de Deus possa descer sobre a igreja e não ser derramado e desperdiçado. Nós precisamos entender isso. Nós estamos diante de uma restauração, de uma reforma, porque se fala muito de avivamento no Brasil e muito de poder. Mas eu queria, irmãos, até um pouco antes de entrar nesse assunto, falar um pouco da história da igreja e principalmente do século XX. Eu quero falar um pouco, eu quero trazer um pouco um entendimento a respeito do século XX. O século XX foi um século em que a igreja ela experimentou muito poder. O século XX foi um século de muito derramar do Espírito Santo de Deus. O século XX ele já começa ali com o avivamento de Gales. O século XX ele já inicia ali com Evan Roberts e os seus companheiros orando por um grande derramar do Espírito. E vocês, eu acredito que todos vocês aqui conhecem a história, né? Deus vem e se derrama poderosamente em Gales. O Espírito de Deus cai sobre Gales, um mover poderoso acontece, e um homem chamado Frank Blatterman, que morava em Los Angeles, começa então a trocar cartas com Evan Roberts, e esse homem, Frank Blatterman, ele começa a orar por um derramado Espírito nos Estados Unidos, o que vai acontecer em Azusa, em 1904. Um grande derramado Espírito, né? O Brasil foi poderosamente abençoado por Azusa, quando dois rapazes da Suécia, um rapaz chamado Daniel Berg e um outro rapaz chamado Gunnar Wingren, eles vão para Los Angeles anos depois, né? E são despertados por Deus e recebem uma palavra profética para irem para um lugar chamado Pará. Então, eles vão para o Brasil em 1917 e começa a grande história, a apostólica história da Assembleia de Deus no Brasil. Através Pará. da... Então, alô? Até alguém do Pará aí, né? Irmã, como é que é o seu nome? Jusileia. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu comecei, inclusive, a minha história com Deus. Eu amo a Assembleia de Deus, de paixão. É uma história apostólica. E nós vimos... Então, nós temos Azusa, nós temos Gales, e nós temos, então, a partir daí, os evangelistas de cura. Nós vamos ver, então, homens e mulheres, homens como John Lake, chamado o apóstolo da fé, que a gente fala muito de sala de cura hoje, né, pensando que inventou a roda, mas sala de cura começou no início do século XX, com este homem chamado John Lake, depois Catherine Kuhlman, e depois Oral Roberts, A.A. Allen, e muitos, William Branham, homens que fizeram coisas tremendas, sobrenaturais, na história da igreja, né? Então, irmãos, a gente precisa ter humildade de reconhecer que tudo que a igreja vive hoje, ou viveu nesses últimos 30 anos, não chega aos pés do que a igreja do século XX viveu, né? Homens como William Branham, que chegaram, histórias de William Branham chegando no Ocidente,
e a pessoa toda despedaçada, ele orando, pegando os pedaços ali, um braço de um lado, e orando, e a pessoa colando e ressuscitando imediatamente. Então, quem de nós já viu isso? Nós não vimos. A história recente da igreja está muito distante do que foi o século XX. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, irmãos. Todo o derramar do Espírito Santo no século XX teve no máximo, nós tivemos chuva serôdia no Canadá, 1948, todos os avivamentos, todo o despertamento do Espírito a partir desse tempo, não durou mais do que 3 anos. Não durou mais do que duraram 3 ou 4 anos. E muitos desses movimentos, no século XX, que tiveram muito poder, foram rápidos e houve também muitos escândalos. Problemas com álcool, vícios, casamentos desfeitos, né? Eu posso falar isso aqui, irmãos, porque eu não estou expondo, né? São coisas que os livros de história falam, está registrado, né? Mulheres, homens poderosos, uma mulher tremenda como a Aimee McPherson, a fundadora da Igreja Quadrangular do Reino de Deus, se casou 5 vezes. Então, nós podemos perceber, no século XX, que, irmãos, poder, preste bastante atenção nisso, poder sem cruz corrompe. O Pentecoste só vem depois do Calvário. E se há algo que a igreja brasileira precisa nesses últimos dias, não é das nossas festas, nem dos nossos congressos, nem das nossas estratégias. O Brasil precisa de um milagre. O Brasil precisa de um espírito de assembleia solene. O Brasil e as nações, e eu quero falar especificamente do Brasil, a igreja brasileira precisa de um batismo de arrependimento. Joel 2 precisa se cumprir para que então o derramado Espírito venha sobre essa nação poderosamente. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de quebrantamento. Nós temos irmãos de Cuba, parece que me falaram, irmãos da República Dominicana, amém por isso. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de uma igreja que desce, sobe o Calvário, para que ela possa receber os poderes do mundo vindouro. E uma igreja, irmão, que não quer avivamento, é uma igreja que está desejando casamento, é uma igreja que quer a segunda vinda, é uma igreja que quer se casar com o noivo. Nós não queremos mais avivamentos, nós queremos o Senhor descendo e se casando com a sua igreja em Jerusalém, estabelecendo o seu reino milenar. Irmãos, é isso que nós precisamos. Nós estamos cansados de analgésicos e de band-aid, nós queremos a cura definitiva das nações, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, então, compreender aonde nós estamos no relógio de Deus. Irmãos, eu acredito que eu estou falando com pastores, pessoas maduras aqui. Eu, apesar de ser novinho, não vou falar a minha idade, mas eu ouço que chegou o tempo do Brasil tem 30 anos. Tem 30 anos que eu ouço que é o tempo do Brasil. Que chegou o momento do Brasil. E eu acredito nisso. Eu sei que o Brasil será uma ponta de lança para a preparação dos últimos dias. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que todos os irmãos aqui creem nisso.
no início do ano passado, no ano de 2019, Deus moveu um homem chamado Luendo, e ele fez um movimento nos Estados Unidos chamado Descend. E isso foi em 2019, no final de 2019. E eles fizeram esse evento nos Estados Unidos, e foi dito lá muitas vezes nesse evento que o tempo do Brasil havia chegado. E aí, como o Brasil adora uma franquia, o Brasil adora pegar coisas que gastaram 30 anos em oração e jejum e pensa que um evento vai fazer o que homens gastaram décadas orando e gerando através de muitas lágrimas, muita morte. E nós enchemos os 3 estádios aqui no Brasil, os jovens foram, todo mundo pegou o sapatinho, tirou o sapatinho, balançou o sapatinho lá no estádio, vamos para as nações. E todo mundo foi para casa, veio uma pandemia e fechou tudo. Irmão, nós precisamos entender o que Deus está falando com isso. Não foi ninguém para as nações, porque Deus não vai enviar ninguém despreparado para as nações. Nós precisamos ter humildade e quebrantamento para entender que Deus fechou a porta do Brasil, porque é sim o Brasil, é chegado o momento do Brasil, mas não vai ser de qualquer maneira e nem qualquer mensagem. Deus nos parou. Deus parou a igreja. No Brasil, Deus não está falando, irmãos, Deus está rugindo e gritando para dizer: é tempo de consertar a casa, é tempo de consertar as famílias, para que então os filhos sejam enviados. O espírito de Elias, o espírito profético, há de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ministério profético, irmãos, não é surto coletivo nos cultos de domingo, não. Espírito profético é restaurar os casamentos e as relações entre os pais e os filhos, para que então as famílias sejam enviadas, porque o que vai ser enviado para as nações é casas, é famílias, não são filhos independentes e desassociados das suas famílias, dos seus pais e das suas mães. Deus está dando um recado há mais de um ano de que é tempo de parar. E eu tenho falado isso, irmãos. Eu tenho falado isso há mais de 5, mais de 8, quase 10 anos, que chegaria um dia que Deus teria que parar a nossa correria, a nossa pressa, o espírito do fazer, para que nós pudéssemos, então, descer aos porões da intercessão, para sermos transformados e curados e sarados, para que então se cumpra o tempo do Brasil de enviar. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero dizer algo para vocês. O que a igreja não fez nos últimos 2000 anos, a igreja dos últimos dias vai fazer em poucos anos. Eu costumo dizer que o que Deus vai fazer nos últimos dias é Êxodo, é o livro de Êxodo, mais o livro de Atos, num único momento da história. São coisas extraordinárias, são coisas miraculosas, são coisas que serão tão tremendas e vão sair de tal maneira do nosso controle que nenhum homem ou denominação vai receber a glória daquilo que Deus vai fazer nesses últimos dias. Não haverá nome de homens. É tempo do corpo, é tempo do coletivo, é tempo de um povo cheio do Espírito Santo de Deus,
não é mais o nome dos homens. O tempo dos grandes homens acabou, é tempo do corpo, é tempo de um povinho, é tempo de um povo humilde, espalhado pelas nações. Não é mais a minha denominação, não é mais o meu nome, é o nome do Senhor. Crianças vão entrar em hospitais, os doentes todos serão curados, irmãos. Pessoas vão entrar em hospícios, os loucos ficarão curados. E quando perguntarem quem fez ou quem orou, só saberão que o Senhor o fez. É o que Deus vai fazer nos últimos dias. É o que o Senhor vai fazer nesse tempo. Os outdoors vão cair e as placas vão cair para que se levante uma igreja que se senta na mesa, não em plataformas, uma igreja que ceia todo dia, uma igreja que anda em comunhão todo dia, uma igreja que anda em aliança. Não é mais tempo, irmãos. Oh, irmãos, entendam isso, entendam isso. Os maiores milagres dos últimos dias vão acontecer na ceia, é na cozinha das nossas casas, comendo pão de queijo. Eu sou goiano, né? Pode ter outro petisco aí nos estados, mas nós vamos estar comendo na mesa da nossa cozinha, e prostitutas e doentes serão curados no partir do pão e das orações. As nossas casas serão transformadas em hospitais espirituais. As nossas casas, irmãos, vão ser transformadas em refúgio, cidades de refúgio, terra de Gósen. Os juízos estarão sendo liberados sobre as nações, mas as nossas casas estarão guardadas e preservadas para esconder, guardar judeus e gentios, a igreja verdadeira, diante do que está por vir e por acontecer. Então, irmãos, é tempo. Glória a Deus pelo que fizemos até aqui. Glória a Deus pelos nossos troféus religiosos. Glória a Deus pelas nossas obras. Agora é tempo de pegar os nossos troféuzinhos das nossas vidas e das nossas ações e atividades religiosas. Porque o que Deus vai fazer nesses últimos dias, o caminho que está diante de nós, ninguém trilhou, ninguém andou antes. Então não tem manual, não tem receita de bolo, não tem fórmula. O que Deus vai fazer nesses últimos dias é dependência total do Espírito Santo. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ah, irmãos, eu creio nisso poderosamente, irmãos, eu creio nisso poderosamente. Aleluia, aleluia. Amados, eu estava um tempo atrás na Europa. E nós estávamos fazendo um treinamento lá, e não tinha nada a ver com o Brasil, quando um irmão, dando aula para nós, o Dale Anderson, ele começa a chorar no meio da aula, ele é americanão, grandão, 2 metros de altura, começa a chorar. Ele fala: irmãos, Deus está me dando uma visão sobre o Brasil. E eu vejo o Senhor assentado num trono sobre o Brasil. E ele se abaixa. E ele pega muitos brasileiros, assim, ele pega um povo com as mãos. E eles viram flechas nas mãos do Senhor. E ele lança essas flechas nas nações. Então, eu quero transmitir para vocês um princípio. Quanto maior é a preparação, quanto maior é o poder e a autoridade derramada sobre um homem, sobre um povo, maior é o nível de preparação desse povo. Amados, vem comigo aqui. Vocês já pararam para pensar em Jesus? Sabe Jesus, o nosso Senhor? Nosso amado? Deus. Vocês já pararam para pensar que Deus morou na terra 30 anos, fazendo mesa e tamborete, para um ministério de 3 anos? Irmãos, desperdício, loucura. Jesus podia ter começado com 18 anos, com 12 anos, quando ele estava lá no templo. Então, Deus morou na terra 30 anos.
vivendo uma vida ordinária, para mostrar para nós, irmãos, que o tempo da preparação é muito maior do que o tempo da nossa ação e da nossa atividade. Nós estamos, irmãos, num tempo de preparação. E eu não sei como é que está a cidade de vocês, eu sei que alguns não estão no Brasil, mas pelo menos aqui em Goiânia está todo mundo voltando ao normal. Você vai no shopping, já está todo mundo comprando, os cultos já voltaram normalmente, mas algo queima no meu espírito que não é para voltar ao normal. Todo mundo pode voltar ao normal, mas nós não podemos voltar ao normal. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa grave, escatológica está acontecendo. E como eu disse no início da minha palavra, irmãos, nós precisamos subir na torre de vigia e ouvir os comandos do Senhor. Porque Jeremias capítulo 23 fala, se os profetas tivessem entrado no meu conselho e tivessem feito ouvir a minha voz, não teriam feito o meu povo errar. Nós precisamos de homens que assertivos no aspecto profético, e nunca se errou tanto, nunca se viu tantos erros proféticos como nesse ano de 2020. O Trump ia ganhar, que não sei o que ia acontecer, e não cumpriu nada, irmão. A pressa de ter que dizer alguma coisa para a igreja tem nos feito profetizar na alma e não no espírito. Nós precisamos de líderes e pastores e profetas que tenham coragem de dizer, eu não tenho nada para dizer, então vamos nos calar e descer aos poros da intercessão, até que o Espírito então venha e fale e diga alguma coisa que seja digna de dizer à igreja do Senhor. Chega de profecia na alma, chega de palavras proféticas ao vento, à luz da emoção, da luz colorida, do gelo seco, da fumaça do palanque. Nós precisamos de um povo que tenha coragem. Se ele não desceu, se ele não falou, então nós não vamos fazer nada até que ele venha e desça. O clamor dos profetas é o clamor de Isaías, capítulo 64. Ó, se fendesses os céus e descesses. Nós cansamos. O clamor do profeta deve ser o clamor dos intercessores desses últimos dias. Não tem nada para fazer e nem para inventar. Ou o Senhor desce, ou nós estamos perdidos com os nossos cultos e nossas estratégias. Chega de fermento, chega de invenção. Nós precisamos da presença, do cavode. Nós precisamos que o Senhor interrompa os nossos cultos com a presença manifesta. Nós precisamos disso. Restaurar a casa de Deus, para que a presença venha e fale na cidade, nas cidades. Igreja, meus irmãos que estão me ouvindo aqui, o Senhor não tem um harém, ele tem uma noiva. E eu quero dizer algo para você. Deus não está querendo falar uma coisa com a igreja A, com a igreja B, com a igreja C. Aqui em Goiânia tem, às vezes, 5 igrejas na mesma rua e cada uma está gritando uma coisa diferente. Mas eu entendo, irmãos e irmãs, que Deus tem uma única palavra para dizer a essa igreja brasileira. Deus não está falando um monte de coisa a cada esquina da cidade. Ele não tem plano B. Deus tem um plano A. E ele está trabalhando desde o Éden para chegar, fazer um povo alcançar esse plano e esse objetivo. Chega de confusão no arraial do Senhor. Chega de muitas vozes no arraial do Senhor. O Senhor quer falar no meio da igreja nesses dias. Que o espírito de assembleia solene desça. Joel, capítulo 2, tocai a trombeta em Sião. Tocai
a trombeta em Sião. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. A igreja não terá autoridade nas nações até que a palavra profética primeiro caia sobre nós, porque Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa. E ele vai derramar esse juízo sobre a casa. Amados, não é para destruição, porque o juízo da igreja é diferente do juízo das nações. O juízo na casa é para purificação. É para alinhamento. É para purificação das nossas intenções e motivações. Então, amados, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos de anciãos, no sentido da autoridade, da liderança, para se reunir e se colocar entre o pórtico e o altar. Se colocar entre o pórtico e o altar. Naquele lugar onde se busca misericórdia. Você toca na ponta do altar e diga: Senhor, poupa o teu povo, restaura o teu povo. E Joel vai dizer: chama os velhos, chama as crianças, chama os que mamam, sai a noiva do seu aposento, sai a noiva do seu tálamo, o noivo do seu aposento. Quer dizer, o Senhor está preparando uma assembleia solene no Brasil. Tipo, ou seja, a lua de mel pode esperar. Tudo pode esperar, porque eu vou falar, é urgente. E quando eu falar, tem que parar tudo. Amados, todas as vezes em Israel, preste atenção nisso, todas as vezes que uma festa começar em Israel, seja o Molho das Primícias, seja o Pães Asmos, seja a Páscoa, seja Shavuot, Pentecostes, seja o dia das trombetas, Yom Teruá, seja o Yom Kippur, o dia da expiação, todas as vezes que uma festa ia começar em Israel. Presta atenção nisso, amados. As festas são um símbolo profético, uma mensagem profética para a igreja. Todas as vezes que uma festa ia começar em Israel, a orientação era a mesma. Era sábado ao Senhor. Prestem bastante atenção nisso. Era sábado ao Senhor. E a segunda orientação era: obra nenhuma fareis. Vocês estão me entendendo, amados? Quando Deus vai falar, algo muito grave, algo muito sério, Ele sempre vai nos mandar parar, porque Ele não vai dividir a nossa atenção. O meu pai ele tinha a seguinte atitude: quando ele me chamava, eu estava lá jogando videogame e falava: fala, pai! E ele chegava até mim e falava assim: quando eu falar com você, você para tudo o que está fazendo, olhe nos meus olhos. E o nosso Deus vai falar. Está falando. E a questão é quem está discernindo. Eu me lembro perfeitamente do dia 11 de setembro de 2001. Lembro-me, eu estava na faculdade. Naquela época não tinha celular, não tinha smartphone, não tinha rede social, graças a Deus. E eu desci daquela sala e eu vi uma confusão ali na área de lazer. Eu vi aqueles prédios pegando fogo e
o meu espírito sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. Ele estava falando alguma coisa. E eu me lembro que 3 meses depois daquele ataque terrorista, no dia 11 de setembro, David Wilkerson, o grande homem de Deus, ele escreveu um texto. E nesse texto, ele dizia: as torres caíram e nós perdemos o recado. Eu escrevi um texto esses dias. Coloquei nas minhas páginas aí. Eu escrevi um texto chamado Não Desperdice a Pandemia. Irmão, será que você e a sua comunidade, absorver a mensagem profética através do coronavírus? Será que vocês estão captando o que Deus está falando? David Wilkerson disse que os Estados Unidos não entendeu o recado. E parece que não entendeu mesmo. Mas eu sinto no meu espírito que muita gente também não está entendendo essa trombeta. E é interessante que as torres caíram justamente no Yom Teruah, que é a festa de trombetas. E a festa de trombetas, e vocês sabem qual é a próxima festa depois de trombetas? Alguém sabe me dizer? Sem colar? Qual é a próxima festa que Israel comemora depois de trombetas? Pode ligar o microfone aí e falar. Alguém sabe? Tabernáculos? Não. Não? Não. Alguém mais se arrisca? Yom Kippur. Yom Kippur? Yom Kippur. E o que é o Yom Kippur? É o dia do perdão. É o dia do perdão, o dia da expiação. O dia da expiação. Ou seja, irmãos, sabe o que acontecia nesse dia do Yom Kippur? Era o único dia do ano. O dia mais terrível e perigoso de Israel. O mais santo. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, o lugar mais perigoso da terra, e derramava sobre a tampa do propiciatório ou da arca o sangue da oferta. Era o dia do choro. Era o dia em que as casas e as famílias deveriam se apresentar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados. A gente tem falado muito de ministério profético, irmãos. Mas sempre como uma coisa meio firula, uma coisa assim meio festa. Eu não festejaria tanto, porque toda vez que a gente fala de profeta, a gente está falando que alguma coisa não está correta na casa de Deus e precisa ser realinhada. Irmãos, entendam isso. Se o Espírito Santo está colocando foco no ministério profético, irmãos, nós não deveríamos estar batendo palmas, a gente deveria estar dobrando os joelhos, porque os profetas só eram levantados quando alguma coisa estava errado dentro da sua própria casa. E se Deus tem falado que vai levantar profetas, irmão, não fica pensando em nações, não. Deus quer alinhar alguma coisa dentro da sua própria casa. Dentro dos nossos corações, das nossas vidas, das nossas famílias. Isso é muito sério. Profetas eram homens de emergências. Em caso de emergência, quebra o vidro. Toda vez que a igreja está andando pelos seus próprios caminhos, alguém tem que bater, quebrar o vidro e chamar esses homens de emergência para realinharem o povo no seu caminho.
eu mergulhei profundamente, quer dizer, eu mergulhei muito naquilo que Deus fez no Brasil a partir do ano de 1999. Eu me lembro de um evento aqui em Goiânia chamado Tocando Fogo para a Colheita Final, não sei se a Ivonete lembra disso. Me lembro de uma moça magrela, cabelão assim, a lá Maria Bethânia, subindo no palco. E todo mundo, ninguém conhecia aquele pessoal, aquele povo. E, de repente, essa moça começa... Irmãos, eu não sou cantor, não, tá? Mas essa moça começa a cantar. Eu me prostro diante do trono. E eu me lembro que Deus veio sobre aquele lugar. O Edilson falou que se lembra aí também. E eu me lembro que a irmã Elizabeth Cornélio, líder da Rede Nacional de Intercessão, ela subiu no palco e ela disse o seguinte: gente, olhe para essa menina. Deus vai levantar esse ministério de louvor no Brasil. E antes deles não houve, e depois deles não haverá o ministério de adoração no Brasil como eles. Era Ana Paula, estava começando. E depois veio toda aquela onda poderosa de BH, Asas da Adoração, Antônio Cirilo, David Keelan. Eu acho que alguns aqui devem ter vivido aquele começo tão gostoso, tão maravilhoso. Casa de Davi. E se falou tanto de ministério profético, de sermos profetas. Mas, amados, não se faz profetas em eventos. Se faz profetas em Ziclag, na casa da forja. Irmãos, profetas se fazem através de paternidade espiritual. São poucos pais. O Brasil tem muitos pregadores e poucos pais. E Paulo já falou isso lá há 2000 anos atrás. Tendes muitos mestres ou muitos instrutores, mas poucos pais. Nós precisamos pegar os nossos filhos e discípulos e sentar com eles. E é por isso que eu digo, irmãos, é tempo de restauração, é tempo de uma reforma, é tempo de uma reconstrução, porque o Senhor não vai mais fazer como foi no século XX, não vai vir aquele derramar, aquela coisa sobre odres velhos. Agora nós estamos na preparação do casamento, então agora esse vinho novo tem que cair em odres novos. Agora vai ser o caminho inverso, primeiro a restauração dos odres, depois vinho novo. Deus, o Senhor não está brincando de ser Deus, e a glória dele não é um poder mágico para nos divertir. É muito sério o que Deus vai fazer no Brasil nesses dias. Então, nós estamos nesse tempo. E nós precisamos, então, entender o que Deus está nos chamando para realizar nesses dias. Eu queria falar de sacerdócio, eu queria falar de restauração. E terminando a introdução, eu queria entrar de fato na aula, e quando a gente fala de ministério sacerdotal, nós não estamos falando de tarefa, nós estamos falando de identidade. Quando eu falo de sacerdote, quando eu falo de ser sacerdote, e quando eu falo de sacerdócio, eu estou falando da casa de Deus, do molde da casa de Deus. A casa de Deus, ela é feita de sacerdotes. A casa de Deus, os ministérios são edificados através de um povo sacerdotal. E nós precisamos entender um pouco o que isso significa.
Eu queria, irmãos, para não dizer que eu não leio a Bíblia, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, no capítulo 19. Eu queria trazer alguns princípios para vocês hoje aqui. Êxodo, capítulo 19. Amém? Êxodo, capítulo 19, eu quero começar a ler a partir do versículo 1 em diante. Bem, antes de lermos, todo mundo conhece o contexto aqui. O Senhor desce sobre o Egito com mão forte, braço estendido, sinais tremendos, e tira o povo dele do deserto, do Egito, e leva ao deserto. O povo está ali, no deserto. Depois de 430 anos de escravidão, finalmente o Senhor desce, o Senhor tira o povo do Egito com um braço forte e leva o povo então ao deserto. E agora algo vai acontecer tremendo aqui, a partir de Êxodo. Então vamos ler. Olha o que diz aqui. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Esse versículo, Deus é um poeta, isso é lindo demais, olha só isso. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas como águia, e vos trouxe a mim. Gente, isso é lindo, né? Você não acha, não? Eu acho. Amados, isso é muito sério. Eu queria que vocês realmente prestassem muita atenção nos princípios que eu vou dizer aqui. Agora, pois, se diligentemente lerdes o meu livro, é isso que está escrito aí, irmãos? Lerdes o meu livro, seguirdes o meu manual. É isso que está escrito aí? Não. Ouvirdes a minha voz. Amados, o primeiro aspecto de um povo sacerdotal é que esse é um povo que ouve de Deus. É um povo que ouve Deus coletivamente. Vocês estão entendendo isso? Coletivamente. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Um dia nós estávamos em São Paulo numa reunião. John Walker ainda era vivo. E a presença de Deus começou a vir sobre aquele lugar. Nós estávamos num tempo de oração. E a presença de Deus começou a aumentar e a se intensificar naquele ajuntamento ali. Nós estávamos numa reunião ali em São Paulo. Irmãos, em toda reunião alguém ouve alguma coisa. Alguém vê alguma coisa, alguém ouve alguma coisa. Né? Eu tive uma visão, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu tive tal coisa. Mas eu estava de olhos fechados e, de repente, eu comecei a ouvir um som de música. E eu abri os olhos, ninguém estava tocando instrumento. Só que o que me chamou a atenção, irmãos, é que todo mundo que estava na reunião estava ouvindo a mesma música. Eu costumo dizer que o grande milagre dos últimos dias não vai ser reunir um monte de gente para orar. Vai ser reunir um monte de gente que, quando Deus falar, todo mundo vai ouvir.
Não é só o pastor que ouviu, o pregador. Não, todo mundo vai ouvir. Todos ouvirão a mesma voz, desde as crianças até quem está pregando. Todo mundo vai ouvir a voz de Deus. Todos. Eu não vou ficar satisfeito enquanto 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas numa sala ouvirem a mesma voz, ouvirem a mesma coisa. Então, a gente começou a experimentar algo tão tremendo, irmãos, tão tremendo. Parecia que a gente, como diz aquela canção, não sei se foi o céu que subiu, se foi a igreja, como é que é? Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Eu sei que a gente estava para experimentar algo tão tremendo. Parecia que a gente ia tocar algo. E aí a presença foi lentamente se afastando. E houve um misto de alegria e de tristeza. Porque parecia que tinha alguma coisa que Deus queria fazer. E não aconteceu. E naquela reunião, o irmão se levantou. Nós ficamos ali uns 20 minutos em silêncio. Na presença do Senhor. E um irmão se levantou e disse: eu tive uma visão. Preste atenção nessa visão, irmãos. Ele disse: nessa visão nós estávamos todos do lado de fora do tabernáculo de Moisés. Preste atenção nisso. E nós entramos então no pátio externo, onde ficava a pia de bronze e o altar de bronze. E quando nós entramos no pátio externo, alguns ficaram de fora. Mas aí nós entramos no santo lugar. E quando nós entramos no santo lugar, alguns também ficaram de fora, no pátio externo. Mas quando foi para entrar no Santíssimo, que é o lugar da presença, quando o grupo que sobrou, quando nós fomos entrar, o Senhor disse o seguinte: aqui não. Aqui só entra junto. Ou seja, vocês vão ter que trazer todos os seus irmãos que ficaram para trás, porque na plenitude da minha presença vai ter que entrar em unidade. Vai ter que entrar junto. Sabe aquela coisa? Fecha o seu olho. Sabe, acho que não acontece na igreja de vocês, não, só na minha aqui, né? Fecha seu olho. Esquece quem está do seu lado agora. Ô, amado, faz isso não. Faz isso não. Esse tempo acabou. Se você não conseguir levar seu irmão com você, a plenitude de Deus não vai vir sobre o culto. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Unidade. Coletivo. Ah, Daniel, mas a minha igreja tem 5.000 membros, não dá para juntar todo esse povo. Então separa, meu filho. Bota esse povo tudo dentro das casas com os seus discípulos. Leva a igreja para as casas. Porque, inclusive, vai chegar um dia que nem reunir mais nós vamos poder. Esse dia está perto. Em grandes eventos. Então já começa a treinar o povo a partir de agora. Então, voltando aqui para o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, preste atenção nisso, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel. Amados, o propósito de Deus desde o Éden é comunhão. Vocês sabem disso? É relacionamento. É intimidade. Adão falhou.
E Deus recomeça com Abraão, depois é com Isaac, depois Jacó, depois um povo inteiro. Irmãos, vem comigo aqui, pensa bem comigo. Deus leva aquele povo para o deserto para casar com eles. É o momento de casar. Olha só. Que outro momento da história o próprio Deus desceu para falar com o povo diretamente. Face a face, meus irmãos. Mas vem comigo aqui. Então, o noivo está pronto, os convidados estão lá, tá tudo certo, vai ter casamento no deserto. Mas, abra sua Bíblia aí. E aí, olha o que diz, amados. A partir do versículo 20, capítulo 20, vai aí para o capítulo 20. Olha que triste. Olha que cena triste. Olha que acontecimento trágico acontece aqui agora. No capítulo 20, a partir do versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, se retirou e ficou de pé. A noiva ficou com medo do noivo. Não é triste isso? E disseram a Moisés: fala tu conosco. O espírito da religião começou aqui, ó. Quando se substituiu a presença por mediadores. Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que morramos. Quando eu falo sobre essa passagem, eu falo o dia que o noivo foi abandonado no altar. Essa passagem demonstra o que sempre foi o plano A de Deus: falar diretamente com o seu povo. Falar diretamente com o seu povo. E nós conhecemos o resto da história. Mas agora em Cristo, em Jesus, o Senhor mais uma vez está preparando um povo para se casar, para o casamento. Um povo que vai ouvir coletivamente a voz de Deus e servir a Deus coletivamente. Eu queria que vocês abrissem em 1 Pedro, no capítulo 2. Vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Eu não ia falar quase nada disso para vocês que saiu hoje aqui, mas eu acredito que o Senhor está nisso. 1 Pedro 2, a parte versículo 9. Mas sois geração... 1 Pedro, né? Capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Das trevas para a maravilhosa luz. E Apocalipse capítulo 1. Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Versículo 6,
que diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. Nós precisamos trabalhar ardentemente para resgatar a igreja ao seu principal papel e tarefa, que é um povo sacerdotal sobre a face da terra. Irmãos, não haverá 5 ministérios, não haverá apóstolos e profetas, mestres, evangelistas e pastores nos últimos dias, se não houver um povo sacerdotal. Porque o sacerdote é o útero que gera os 5 ministérios. Não é os 5 ministérios que geram o povo sacerdotal, é um povo sacerdotal que gera os 5 ministérios. O sacerdócio é o útero, é que forma os ministérios e não o contrário. Olha, quer ver um princípio interessante? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu já estou quase terminando, já estou partindo para o fim dessa primeira aula. Mas abra aí Lucas, no capítulo 1. Vamos, deixa Lucas marcado aí. E vamos para Malaquias, no capítulo 4. O último livro da Antiga Aliança. O último profeta. Vamos ver como é que Deus termina a Antiga Aliança. Vamos ver o que ele fala aqui no último livro, Malaquias, capítulo 4. Ele é pequeno, então eu quero ler ele todo. Olha o que diz a partir do versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, e todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Então, o Senhor, que dia é esse aqui, hein, irmãos? Quem sabe me dizer de que dia o profeta Malaquias está falando aqui? Alguém pode ligar o microfone e falar? Que dia é esse? A volta de Jesus? O segundo dia, o grande e terrível dia do Senhor, exatamente, o grande e terrível dia do Senhor, né? O pessoal está achando que a volta de Jesus, irmãos, assim, Jesus vai descer assim no tobogã dos ursinhos carinhosos, assim, vai ter uns anjos gordinhos jogando purpurina, né? Para cima, assim, né? E ele vai vir todo fofo, né? Fofinho, né? Jesus vai descer sobre Jerusalém. E ele vai estar furioso. E o pessoal dos direitos humanos vai ficar muito triste com Jesus nesse dia, porque ele vai matar muita gente. E como diz Isaías 63, quem é esse que vem de Edom, cingido com o sangue dos seus inimigos, cavalgando na sua força? Esse é Yeshua. E é assim que ele vai descer sobre Jerusalém, no grande e terrível dia do Senhor. E Malaquias está falando disso. E olha o que ele continua dizendo no versículo 2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia. Para nós, o sol que vai destruir é o sol que vai ser esperança. E trará salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como os bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo dos vossos pés. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, olha só,
Jesus vai descer sobre Jerusalém, destruindo o anticristo, destruindo... E sabe onde... Eu gosto disso, irmão, eu vibro. E nós vamos descer com Jesus sobre Jerusalém também, descendo espada e matando e destruindo o anticristo. Aleluia! Nós vamos estar com Jesus nesse dia, amados irmãos. E porque os inimigos vão se fazer cinza debaixo dos pés da igreja, debaixo da noiva e do noivo nesse dia. E ele continua dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, estatutos e juízos. E presta atenção agora. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ei, irmãos, eu ficava a noite inteira com vocês aqui, só nesse versículo aqui. Porque isso aqui é uma loucura, tá? Porque dá para... Olha, Elias veio na primeira vinda ou na segunda vinda? Ou ele vai vir nas duas? E como é que é essa vinda de Elias? Porque tem muita gente que acha que é literal, né? Mas Elias veio na primeira vinda, e não era literal, não. Era um homem chamado João Batista. Mas, enfim, isso aqui é um assunto para outra hora e para outro tema. Mas, então, o Senhor termina o Novo Testamento dizendo que Elias virá para preparar o caminho do Senhor. Então, agora, vamos para Lucas. E eu já estou terminando. Preste atenção nisso. E olha o que o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, vai dizer. A partir do versículo 5. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. Olha isso, igreja do Senhor. Olha essa expressão. Existia no tempo de Herodes, rei da Judéia. Um quê? O que está aí? Um profeta? Um apóstolo? O que tinha aí? Um sacerdote. O Senhor começa o Novo Testamento, não com profeta, mas com sacerdote. Porque não é o profeta que gera o sacerdote, é o sacerdote que gera o profeta. O sacerdote é o útero que gera, que libera os sacerdotes, os profetas. Eu quero continuar. Chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja uma das filhas de Arão e cuja mulher era das filhas de Arão, chamada Isabel. O nome Isabel em hebraico é Elishtiva, que é o nome composto de Elias. E vem comigo aqui, amados, presta atenção. Deus estava 400 anos em silêncio. Não tinha visão, não tinha palavra, estava seco, não tinha nada acontecendo aqui. Mas Deus encontrou um sacerdote fiel, que não estava infiel ao seu posto e à sua posição diante do Senhor nesses últimos dias. Irmãos, Lucas 1 é o cenário profético dos nossos dias. Apesar, a igreja brasileira tem muito barulho, mas tem pouca palavra profética. E o Espírito de Deus está passando pelo Brasil, escolhendo e encontrando e separando homens que estão permanecendo no altar da oração, como Zacarias e Isabel. Num tempo de silêncio profético, onde não há muitos sinais, onde há pouco poder, Deus está resguardando, segurando e guardando os seus Zacarias e Isabéis nessa posição sacerdotal. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos, porque a obra de Deus só tem permanecido, irmãos,
Não é por causa dos famosos, não. É a Dona Maria do Coque, é o seu Zé, que ninguém conhece. Homens e mulheres que, como Isabel e Zacarias, permanecem fiéis ao seu sacerdócio. E aqui diz que e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e eram avançados em idade. É interessante esse princípio. Deus pega gente, deixa eles estéreis. Deus pega mulheres estéreis na Bíblia para gerar uma angústia, para que algo nasça. Porque nada no reino de Deus nasce se não for pela angústia. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E aqui eu quero pular, né, não, perdão, dá para ler. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e no poder de Elias. A mesma promessa, olha lá, olha como é que Deus terminou o Novo Testamento, o Velho Testamento, e olha o que está sendo dito agora. E irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência, e preparar ao Senhor um povo apercebido. Irmãos, o ministério profético devia ser o ministério mais simples da igreja, porque é um ministério que todo profeta tinha que falar e todo mundo tinha que entender. Hoje, quanto mais escalafobético, mais estranho, mais assim, cheio de visão, eu vi um anjo com a roupa verde, um cabelo loiro, um leão, Não, 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 não. O ministério profético é simples. O ministério profético é simples, ele está aqui para mostrar o que está oculto. Se eu sou um profeta e estou fazendo é confundir o povo, irmão, então você não é profeta, meu querido. Todo mundo tem dificuldade com o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse significa revelação. Quer dizer, o livro que devia ser o mais simples da Bíblia é o mais complicado. É o que menos as pessoas entendem. O grande escritor C.S. Lewis, ele sempre falava o seguinte: Deus nunca se faz de filósofo para uma lavadeira. O ministério profético é simples. O ministério profético dos últimos dias não está aqui para liberar palavras apenas de cunho pessoal para a vida de pessoas. O ministério profético dos últimos dias está aqui para preparar a noiva como um mapa e uma bússola para dizer para ela o que ela deve fazer. Eu quero concluir falando duas coisas. Eu estava em Brasília no ano de 2002, na gravação do CD Nos Braços do Pai. Nós fomos para lá de manhã, nós saímos de Goiânia cedinho, né? Goiânia, Brasília está muito perto. Nós fomos para lá, a pastora Zenete fez um convite para nós, para que a gente participasse da intercessão, da gravação ali nos Braços do Pai, ali na esplanada dos ministérios. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, assim. Foi um tempo que a gente estava orando muito pelo Brasil. Nós que estávamos ali naquele dia, a gente tinha certeza que alguma coisa tremenda ia começar no Brasil, né? E aí, no outro ano, o PT ganha a eleição.
Quando o Bolsonaro se candidatou em 2018 e venceu as eleições, e nós estávamos vindo aí de uma luta de 12 anos contra o PT, para que esse partido maligno saísse do poder. Eu disse numa reunião, nós fizemos uma assembleia aqui em Goiânia, eu disse, irmãos, quando o Bolsonaro ganhar, e eu sei que ele vai ganhar, porque o Senhor disse para nós que ele vai ganhar, é agora que começa a nossa guerra, de fato e de verdade. O Bolsonaro ganhou. E a igreja abandonou seu papel profético para celebrar, finalmente, a grande oportunidade de alcançar o poder. Ao invés de sermos Natã, que vai até a sala do rei e diz a palavra do Senhor, nós nos alegramos porque finalmente agora nós temos acesso à cadeira presidencial. A gente se constantinizou no processo, em vez de ser um povo profético que ia lá e dizer para o Bolsonaro aquilo que devia ser falado. Os pastores, ao invés de se tornar uma voz profética, se alegraram com a grande oportunidade política que agora a igreja evangélica tinha conquistado com a eleição do Bolsonaro, e agora nós estamos aí com a grande possibilidade do PT voltar de volta ao poder para dizer para nós, irmãos, que nós temos que nos arrepender da idolatria que nós mesmo construímos em torno de homens, porque a nossa esperança não está numa cadeira em Brasília, mas num trono em Sião. Tempo de choro. E se Deus tiver, irmãos, que permitir que Amã volte novamente para que a Esther comece a chorar de novo e assuma o seu lugar, Deus vai fazer Amã voltar. Então não se iludam. Porque o grande objetivo de Deus é preparar uma noiva santa para o casamento, não ficar resguardando a nossa política, nem o sistema desse mundo. E agora eu quero terminar de verdade, agora eu terminando 3. Apocalipse diz que quando Babilônia cai, tem 2 reações. Tem gente que vai dizer ai. E tem gente que vai dizer aleluia. Então, qual dos dois você está? Você vai dizer ai quando o sistema cair ou você vai dizer aleluia? Se amanhã tudo fraquejar, se amanhã tudo falhar, se amanhã o que você investiu no Bitcoin, na criptomoeda, tudo falhar, você vai dizer ai ou você vai dizer aleluia? Deus permitiu essa pandemia para que a gente se preparasse para os últimos dias. A palavra apostólica para esse tempo é preparação. Prepara os pais, prepara as mães, prepara os filhos, prepara a comunidade, porque eu estou vindo e vou abalar toda a terra. E a nossa grande esperança é que no período mais tenebroso da história, o Senhor vai ter a igreja mais gloriosa e mais poderosa que já houve sobre a face da terra. Mas é tempo de voltarmos ao altar e ao sacerdócio. Então eu queria deixar essa introdução para vocês hoje. E na próxima aula nós vamos voltar nesse mesmo assunto a falar sobre o ministério sacerdotal e como edificarmos isso nas nossas comunidades, na nossa vida, dentro da nossa casa, né?
Então, amados, eu queria, Ivonete, eu não sei se é possível, eu queria só liberar uma palavra de oração, queria só ter uma palavra de oração em cima dessa palavra. Antes disso. E aí eu passo a bola para ti. Ok, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te louvar por esse tempo, por esse momento, pelo privilégio de podermos usar a tecnologia para juntarmos um povo que está espalhado, mas que ao mesmo tempo está no mesmo lugar nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Eu clamo, desperta-nos, visita-nos, Senhor, e que toda sonolência, toda dispersão, ó Deus, e que toda anestesia dessa era de Laodiceia, que tem amortecido os nossos sentidos espirituais, seja removida em nome de Jesus. Desperta nossas casas, desperta nossas famílias, desperta as nossas comunidades para esse tempo que está diante de nós. Ó Senhor, venha sobre nós, abala-nos, chama-nos. Ó Deus, venha despertar um povo para se colocar entre o pórtico e o altar nesses dias. Um povo, ó Deus, que vai entrar em assembleia solene e vai ouvir a tua voz e vai ouvir o teu coração, Senhor. Ó Espírito de Deus, começa por cada um dos teus filhos, começa por mim, começa por nós, Senhor. Porque é tempo do Senhor fazer algo no Brasil, é tempo do Senhor fazer algo nas nações. O Senhor está espremendo novamente Israel. O Senhor quer trazer Israel de volta, enxertar Israel de volta. Mas aonde está o evangelho que vai causar ciúme nos judeus? Então, Senhor, desperta-nos e acorda-nos para esse tempo que nós estamos, ó Deus. Em nome de Yeshua. Amém. E amém, Senhor. Aleluia. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Ivonete, passo para você concluir, em nome de Jesus. Sim. Irmãos, hoje nós não temos condições de fazer perguntas, não só pelo tempo, mas porque essa palavra realmente nos abalou, mexeu, né, com o nosso interior. E nós precisamos ir para o nosso secreto e falar com o Senhor sobre tudo isso que nós ouvimos aqui hoje. E como diz as Escrituras, que Ele vem abalar aquilo que pode ser abalado, né, para que aquilo que é inabalável permaneça. E é isso mesmo que o Senhor quer para nós, cada um de nós. E eu creio que o Senhor vai nos preparar a oportunidade para a gente estar aprofundando mais ainda sobre tudo isso. E o pastor Daniel é isso mesmo, é esse homem de Deus assim que nos chacoalha, né, para despertarmos no fim dos dias, né, e para que a gente seja apercebido dos sinais. Amém. Muito obrigada a todos vocês, obrigado, pastor Daniel, foi uma bênção. Amém, que Deus abençoe a todos. Amém, foi uma honra tê-lo aqui e a gente continua na próxima aula esse tema. Deus abençoe a todos, bom descanso. Tchau, tchau. Muchas gracias, pastor Daniel, bendiciones.